sentar, saúde com a paz do Senhor, amém? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e o nosso irmão obreiro Felipe vai nos trazer a mensagem da parte de Deus e nós vamos abrir os nossos corações para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Graças a Deus. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Amém. É um prazer para mim poder estar aqui nesta tarde-noite. Isto não dá ainda bem para definir muito bem o que é que isto é. Isto agora com o novo horário de inverno, eu fico sempre um bocadinho confuso. Que são 7 da tarde, mas já está de noite. Mas ainda não jantei, então fico confuso. Então, para mim, só é noite depois de jantar. Como para mim, só é tarde depois de almoçar. Mas, pronto, fica um bocadinho confuso para mim. Mas eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Antes de começar a falar de algumas coisas acerca da palavra de Deus, eu gostava de primeiro, para introduzir sobre aquilo que eu vou falar, eu gostava de contar uma pequena história, primeiro. Então, eu gostava de contar uma história sobre um jovem de 21 anos, que ele no início dos seus estudos era um jovem que estava a estudar advocacia, ele estava na universidade a estudar para ser advogado, e numa noite em que ele estava a voltar para a casa dos seus pais, ele apanhou uma tempestade enorme, uma tempestade que ele não sabia se iria sair vivo de lá. E ele fez uma promessa para Deus e disse, ele era um rapaz devoto, ele disse, Deus, se tu me livrares desta tempestade e fizeres-me chegar a casa seguro, eu vou-me dedicar a ti. E naquela altura ele passou aquela trovoada enorme, ele nem sabe muito bem como chegou a casa, mas chegou. E ele disse aos pais, quando chegou a casa, olha pais, eu vou deixar a advocacia, que na altura ainda hoje, é uma profissão de bens, que dá para uma pessoa viver bem, estando a exercer a profissão, é uma profissão de renome, de algum estatuto, e ele virou-se para os pais, olha, eu vou deixar de estudar a advocacia e vou virar frade. Vou ser um frade agostinho. Eu vou deixar tudo. Para os irmãos que não sabem, um frade agostinho é das categorias na parte católica mais pobres. Eles deixavam mesmo tudo. Eles têm um pensamento de que não querem ter nada de riquezas, mesmo pobres, eles vivem daquilo que lhes derem. Então, ele disse isso para os pais, foi um choque, mas aceitaram, porque na altura o pensamento também era esse, era também um orgulho que ele pudesse dedicar-se dessa maneira. E então ele entrou dentro da ordem dos frades agostinhos, ele estudou aquilo que eles ensinavam na altura, e ele praticava o catolicismo daquilo que ele conhecia de Deus, e ele amava a Deus de todo o coração. Ele achava que estava a fazer o melhor que sabia, ele achava que estava a fazer bem, ele achava que estava a cumprir aquilo que Deus lhe mandava. Só que houve uma certa altura que ele foi para um mosteiro, onde ele começou a exercer a sua função, e aquele mosteiro era junto de uma universidade. E então chegou-lhe a oportunidade foram ter com ele, apesar de ele, naquela altura não havia um estudo, os próprios frades não faziam um estudo da Bíblia, como se faz hoje, muitas vezes nas universidades teológicas, nos institutos bíblicos, eles não faziam um estudo tão aprofundado das Escrituras, mas era aquilo que os outros passavam para eles, porque a Bíblia era algo muito reservado só para alguma elite. E então foram ter com ele e disseram, olha, tu vais agora começar a dar aulas de Bíblia na universidade. E ele ficou, espera aí, então, mas eu não conheço muito de Bíblia, mas pronto, vocês estão a dizer, eu vou dentro daquilo que eu tenho conhecimento, eu vou começar a dar as aulas na universidade. E este jovem começou a ter essa oportunidade, e ele também, sentindo a responsabilidade do que era das aulas que ele ia dar, ele disse, não, eu tenho que estudar mais sobre a Bíblia para conseguir, já que eu vou dar uma aula de Bíblia para aqueles alunos universitários, então eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E ele começou a estudar a Bíblia e ele foi encalhar logo num texto que lhe deixou ali. Ele ficou, pronto, o que é que eu faço agora?
ele foi encalhar logo num texto em Romanos 1:8. E naquele texto em que dizia, o justo viverá pela fé. E ele ficou, bom, mas isto não bate certo. E agora? Isto não me dá com aquilo que eu vivo do cristianismo. Aquilo que as pessoas mais velhas que estão aqui me ensinam, aquilo que eles querem que a gente aprenda e ensine também ao povo, não tem nada a ver com isto. E ele continuou, aquilo ficou-lhe a intrigar e começou a ter ainda um maior desejo de começar a estudar mais. E ele continua, e ele volta outra vez a ler, e o justo viverá pela fé. E ele fica, mas como é que é isto agora? Eu ensino que é pelas obras, que é pelas indulgências, que é pelo aquilo que eles fazem em vida, com aquilo que eles podem comprar, com o dinheiro deles. E agora eu estou a ler aqui que o justo viverá pela fé. E este jovem, com isto, ele começou a disputar uma mudança na altura dele. No tempo em que ele viveu, ele fez uma revolução com este pensamento, com aquilo que ele começou a aprender, porque ele começou por um pouquinho, por aquilo que ele apanhou naquele versículo, ele começou a querer mais, a estudar mais, ele começou a ver cada vez mais coisas que não estavam bem. E aquilo começou a mexer com ele. Ele disse, não, eu não posso continuar a coligar com estas coisas. Eu não posso continuar a ensinar de outra forma. Até que ele chegou um dia na universidade e começou a ensinar corretamente aquilo que ele aprendia na Bíblia. E ele ficou, espera aí, este já está aqui... Os outros que estavam à volta começaram, este aqui já está a ir longe demais. Era lá, isto não é o que a gente quer que ele venha para aqui ensinar. E então, ele foi colocado para estudar, e ele próprio pediu uma licença da universidade para poder começar a estudar, e ele começou a traduzir a Bíblia para o idioma dele. Porque na altura a Bíblia só estava ainda ou no latim, ou no grego, e no hebraico. E ele começou a estudar o grego, o hebraico, para conseguir perceber mais aprofundadamente o que é que estava escrito, e ele começou a traduzir a Bíblia para a língua dele, que era o alemão. E ele fez a primeira tradução para alemão, para disponibilizar para o povo. E ele começou a criar uma revolução. E é com base neste pensamento sobre este jovem que eu queria basear um pouco naquilo que eu vou falar hoje. Porque com base nisto que ele começou a aprender, ele houve 5 coisas que ele começou a querer alterar no pensamento da altura e que tinha como base da sua fé em Cristo. Amém? Eu queria começar por primeiro a nós lermos em 2 Timóteo 3,16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. E diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Uma das primeiras bases do cristianismo e da fé que este homem começou a descobrir, começou a entender, é que, em primeiro lugar, estava as Escrituras como base e como crendo da sua fé. Ele não podia se basear no que aquilo que os outros diziam ou no que os outros lhe queriam ensinar, mas ele tinha como base primeiro da sua fé aquilo que estava escrito. Amém? E hoje ainda isso deve ser para nós a base também para aquilo que nós queremos e alicerce para a base daquilo que nós queremos também e vivemos. Amém? Tem que ser a palavra de Deus. Irmãos, não pode ser por aquilo que o meu irmão me disse, ou que o meu pai me disse, ou que o meu vizinho me disse, ou aquilo que eu creio porque aquela pessoa me disse. Não, nós não podemos ir pelo que as outras pessoas dizem, mas nós temos que ler, aprender e viver aquilo que está neste livro. Amém? Tem que ser com base nisto. Nós lemos também em Gálatas, capítulo 1, versículo 8,
Paulo a repreender os Gálatas, dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Isto é, anátema seja maldito. Alguém que queira colocar alguma coisa a mais do que aquilo que o Evangelho ensina, ou menos do que aquilo que o Evangelho ensina, não deve ser aceito, não deve ser tomado para si como base. Temos que rejeitar. E vejam, Paulo mete aquilo tão posicionado, nem que seja eu próprio que vos venha ensinar uma coisa diferente daquilo que eu já ensinei. Nem que venha um anjo do céu. Vejam a ponto é que eu ponho isso. Mas a nossa base, irmãos, não vamos por revelações. Não vamos porque um anjo veio, apareceu e veio e disse mais alguma coisa. Não. Se não está conforme a palavra de Deus, não podemos aceitar. Mas a nossa base, aquilo que fornece a nossa base cristã, tem que ser fortalecido, em primeiro lugar, aqui. Foi o que Deus deixou para nós. Porque esta palavra, como Paulo diz depois, como disse em 2 Timóteo, ela é inspirada. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Não foram homens que a escreveram por sua própria inspiração, mas foi Deus que inspirou homens para escrever aquilo que Ele queria que fosse escrito. Amém? E nós temos por base, então, a Bíblia como base para a nossa crença, em primeiro lugar. Segundo, e bastante importante também neste pensamento em que este jovem foi vindo a descobrir e que tornou uma revolução e deve ser base também para a nossa fé, é a graça de Deus. Somente a graça de Deus, nada mais. O que é que eu quero dizer com isto? A graça é o favor imerecido de Deus e não há necessidade de fazermos nada para alcançá-la. Não há nada que eu possa fazer ou que eu te faça para ganhar mérito de alcançar a graça de Deus, para chegar perto do favor imerecido da parte de Deus. Irmão, não pense que há alguma coisa que o irmão vai fazer, que vai te vir, que Deus vai fazer algo por si. Não é por alguma coisa que você vai fazer, que você vai ter mérito que Deus vai te entregar. Não é porque tu oras muito que Deus vai fazer o milagre, mas é porque tu prevaleces em fé e Deus na altura certa vai fazer o milagre. Mas é porque Ele quer. Nós não moldamos a vontade de Deus, mas Deus molda a nossa vontade para estar perto da vontade dEle e fazermos aquilo que Ele quer. Amém? E então a graça não é algo que nós possamos alcançar por nós mesmos, ou que nós devemos fazer alguma coisa para lá chegar. Mas é algo que Deus deu gratuitamente. Por isso, graça, favor imerecido. E não há nada que eu possa fazer para acrescentar alguma coisa ou para retirar. Porque a graça, ela foi dada gratuitamente. Amém? Segundo, e está agora, vamos ler em Efésios 2:8. Tendo a noção de que a graça não há nada que nós possamos fazer para alcançá-la por mérito próprio. Entendam? Não é para alcançá-la e nós chegarmos lá. É nós querermos chegar lá por os nossos feitos. Amém? Efésios 2:8. E diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? O que é dom de Deus? A salvação. A salvação não há nada que nós possamos fazer para alcançarmos a salvação por mérito próprio. Ninguém e nenhum de nós éramos merecedores da salvação. E ainda não somos merecedores de tal. Algo tão grande, algo tão sublime. Porque quando nós começamos a aprender as Escrituras, como é a nossa primeira base, nós começamos a entender que nós somos pecadores e que nós não temos maneira de chegarmos a Deus, porque nós temos algo que nos separa dele, que nos deixa longe dele, que é o pecado, que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que nos torna cada vez mais longe dele.
E não havia nada, não há nada que nós possamos fazer que nos possa aproximar de volta para Ele. Nós não conseguíamos. Deus deu a lei para que o homem tentasse ainda. Se tu conseguires cumprir toda a lei, mas ninguém conseguia cumprir toda a lei. E por isso eles viam quão falhos eram, quão maus eram. E conseguiram compreender que havia necessidade que Deus desse algo ao homem para que se pudesse novamente reunir com Ele. E isso partiu de Deus, um dom imerecido, a graça de Deus, para que nós possássemos novamente nos chegar a Deus. E essa base, nós temos que entender que isso é gratuito, isso é dado por Deus gratuitamente. E isso é salvação. Irmão, não pense que é por causa daquilo que tu fazes na igreja. Não é por as boas ações que tu tens. Não é por tu fazeres grandes obras de caridade. Isso não te faz mais próximo de Deus. Nem o maior homem que deu maior dinheiro para a caridade ou fez maiores ações de caridade, esse homem, se não se arrepender e se chegar a Deus, ele não vai para o céu. Não se enganem. Somente através da graça, como nós lemos, porque pela graça nós somos salvos. E somente por ela, só pela graça nós somos salvos. Não há outro meio. Não é por nada que nós possamos fazer. Nada que fizemos poderemos alcançar a salvação ou sermos dignos por mérito próprio. Terceiro, e outro alicerce para a nossa vida cristã, é somente a fé. Somente a fé. E porquê a fé? Porque a fé é a ponte que nos faz agora chegarmos à graça e alcançarmos a salvação. Mas mesmo isso não é dom nosso. Devemos continuar a ler o versículo que nós estávamos a ler. Nós lemos o versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, por meio da fé, pelo intermédio na fé, e fé em quem? A fé em Jesus Cristo, na obra que Jesus fez na cruz. Só pelo intermédio de Jesus Cristo. Não é em fé em homens, não é em fé em coisas, não é por objetos que nós possamos ter, que nós vamos alcançar um milagre na nossa vida. Não é porque nós compramos um óleo especial que vai nos ungir e que nós vamos ser curados. Esqueçam isso. É Jesus Cristo quem salva, é Jesus Cristo quem faz os milagres. É por intermédio da nossa fé em Cristo Jesus que a graça é manifesta na nossa vida. E unicamente dessa maneira é que nós podemos chegar-nos perto da salvação das nossas almas. E chegarmos perto do nosso Deus. Amém? É por meio da fé. E é por meio da fé que nós somos justificados dos nossos pecados. Somente podemos ser alcançada e nos tornarmos santos através da fé em Cristo Jesus, o autor da graça. Amém? Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados, por aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus. Ele na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu para o pecado. Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. E Ele ali foi o dom que Deus nos deu. O dom que não tem valor que nós possamos pagar. Esse dom ali na cruz, Ele reabriu o caminho para nós chegarmos ao Pai. E por intermédio da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, nós hoje podemos chegar a Ele. Mas não é intermédio de pessoas. Não é porque o meu pai é crente, o meu irmão é crente, porque eles têm a fé que eu vou lá chegar. Não. É individual. O relacionamento com Deus, a nossa fé é individual, é entre eu e Deus. Pessoas, eles podem ser guias. Eles podem nos ajudar e orientar-nos a chegarmos lá. Mas depois é pessoal. É entre mim e Deus. Amém? E é somente através da fé
Através da fé que nós podemos chegar a Deus. Irmãos, para mim, uma das coisas que mais me atormentou foi quando, numa vez lá no Instituto Bíblico, nós fizemos uma excursão até ao Porto, para que fomos convidados para ir lá, e entretanto, pelo caminho, nós paramos em Fátima. E sabem, das coisas que mais me tocou foi o ambiente pesado naquele lugar. Uma coisa mesmo muito complicada de explicar. Eu não sei passá-las por palavras. Eu sei o que senti. E o que ainda mais me custou foi ver aquelas pessoas com os seus joelhos no chão a rastejarem por aquele caminho até lá fora, achando que aquele vai ser a maneira de eles alcançarem o favor de Deus. Quando Deus, pela sua palavra, diz que é gratuito, nós não precisamos de fazer nada para o alcançar. Ele é gratuito. Irmãos, e nós temos que proclamar isso, nós temos que dizer, mostrar às pessoas, tu não tens que fazer nada para alcançares a salvação da tua alma, tu somente tens que crer em Jesus Cristo e passar a viver para Ele e somente para Ele. Amém? E é tão simples. Muitas vezes a religião tenta complicar as coisas, tenta pôr entraves, coisas difíceis para que as pessoas pensem, não, eu não vou conseguir. Mas a nossa fé tem que ser estimulada a ponto de nós conseguimos vislumbrar o nosso Deus. Conseguimos perceber que é somente através dele e por ele. Irmãos, tu estás à espera de um milagre. Não penses que é porque o pastor X ou o irmão X vai orar por ti e tu vais ser curado. Olha para Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que pode sarar a tua enfermidade. É Ele que vai resolver o problema na tua vida. Não é por seja o que for, outras coisas, é só Ele. Amém? E com isso eu chego ao ponto 4, que é somente Cristo. Amém. E este ponto tem que ser aquele que nós nos agarramos com todas as nossas forças, que é somente Cristo. Ele é o único mediador. Amém. Atos 4:12. Atos capítulo 4, versículo 12, e diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui temos Pedro a falar sobre Jesus Cristo. Amém? Não há outro nome, não há outro mediador entre o Pai e nós. Amém? Não há outro mediador entre o Pai e o homem. Não há outras pessoas que possam se colocar no lugar de Jesus Cristo. Essas pessoas eles querem manipular e levar aquilo que eles querem a ser feito quando se colocam nesse lugar. E se nós observarmos a história, nós vemos inúmeros casos dessas situações. Vemos na Igreja Católica o papado, em que é simplesmente tirar a pessoa de Jesus Cristo como o foco da Igreja, mas a palavra que conta agora é do Papa. E é o que ele diz, é que é escrito e é que é ensinado. E ele é que é o intermediário entre os homens e Deus. Não. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Não houve mais nenhum homem que pagou o preço por toda a humanidade. Não houve mais nenhum homem que pôde pagar o preço na cruz, em que viveu uma vida perfeita e cumpriu todos os objetivos que Deus tinha na sua vida e pôde morrer naquela cruz, o Filho do Deus vivo. Ele pagou o preço pela tua vida e pela minha vida. E se há alguém que pode nos justificar, que nos pode defender, que pode substituir-nos na presença do Pai, é Ele. E mais nenhum. Amém? Não há mais ninguém que possa chegar perante Deus e dizer: este ele pode entrar, porque ele creu em mim e eu paguei o preço por ele. Este ele pode.
Mais ninguém. No céu não há cunhas. No céu não há favores. No céu, só através de Jesus Cristo. Não há atalhos. Mas há uma vida aqui para nós podermos entregar a Cristo e dizer, somente através de Ti, Jesus. A vida só vale e só tem sentido se for vivida através de Ti. Tu és o exemplo. Tu és aquele a quem eu tenho que seguir, que eu quero seguir, pois Tu mudaste a minha vida. Não há outro mediador. Como eu já disse, homens, pessoas, pastores, sacerdotes, presbíteros, eles unicamente podem ser guias para nós sermos guiados a nos envolvermos e a entendermos mais sobre Deus. E se chegarmos mais perto do nosso mediador, eles, sim, podem nos guiar, eles podem nos ensinar, mas somente se for esse o caminho certo. Só se eles saberem guiar-se corretamente e dizerem, é através de Jesus Cristo. É através dele, é através dele, é através dele. Esses são os guias que nós precisamos na nossa igreja. E que nós os temos, graças a Deus. E nós temos que continuar nos dias de hoje, foi no tempo deste homem, é nos nossos tempos, nós temos que continuar a nos focar, que é somente em Cristo. Amém? E eu quero chegar no último ponto, que na base, naquilo que eu quero falar, na base cristã, um dos alicerces cristãos, que neste tempo, naquele tempo e neste tempo tem que fazer sentido e que tem que criar mudança, que é a glória somente a Deus. Hoje nós vivemos num tempo de um mediatismo e de um querer exaltar o próprio homem, que eu nunca vi igual. Através da história nós vemos muitas tentativas, mas não como nos dias de hoje. São inúmeros os homens que querem se colocar em lugares de destaque, tentando guiar multidões. E multidões pensam que é através daqueles homens que eles vão chegar onde eles querem chegar. Nós temos líderes, guias, pastores, que deixam e tiram o foco em Deus e querem a glória para si. Mas nós temos que nos aperceber de quando isso está a acontecer. Nós temos que dizer, não, chega. Uma coisa é respeito. Outra coisa é dar a glória. A glória é somente a Deus. Aos nossos líderes, respeito, sim. Respeito é muito bem recebido e deve ser muito bem dado. E nós temos que respeitar e dar respeito aos nossos líderes. Seja no nosso local de trabalho, seja na igreja, seja onde for. É algo muito bonito que nós temos que também saber dar. Porque eles estão no lugar que estão, porque alguém os colocou lá. E na igreja principalmente, é Deus que coloca os seus líderes. Não há outra maneira a dar, não há outra volta a dar. Deus é que os coloca lá, vamos respeitá-los. Mas quando for para dar glória, irmão, não se contenha, dê glória a Deus. Amém. Quando é para dar glória somente ao nosso Deus, e nós não nos devemos encolher quando é nessas circunstâncias, nós temos que saber dar glória a Deus. E saber entregar na nossa maneira de viver, no nosso dia a dia, entregarmos glória a Deus, nas nossas ações, na nossa maneira de ser, nós entregarmos a glória a Deus. Amém? E sabermos viver para Deus. Amém? Estas 5 bases foi algo que fez uma revolução na história. Se os irmãos forem ler, procurem. Porque foi algo que marcou a vida e uma geração. E que criou uma revolução que até aos nossos dias ela encoa. Porque eles souberam voltar às origens. E as origens não foi quando... As nossas origens não são nestes homens. É bem mais atrás. É no século 0. Ou, se quisermos, no século 33. Que é Jesus Cristo. Quando eles voltaram a pôr os olhos nas nossas origens, que é Cristo. Por isso daí veio o nome cristianismo. Nós seguimos a Cristo. Ponto. Não há outra coisa. Não é cristianismo católico romano. Não.
Não é cristianismo português, não é cristianismo evangélico. É cristianismo, ponto. É Cristo. E é quando nós voltamos ao Evangelho, quando nós voltamos às nossas bases, nós que temos que criar revolução, irmãos. Tem que criar mudança. E nas nossas vidas nós temos que ter estes pontos bem assentes. Que não é pelas minhas ações, mas é pela minha fé, é pela graça, é pela fé na graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que eu alcanço a minha salvação. E aí depois, então, vêm as obras. Amém? Eu não faço para ser, mas eu sou porque faço. Eu já várias vezes disse isto. E tento que seja isso também na minha vida. Eu faço porque sou. Ponto. Eu não posso fazer para ser. E aí começa pelo ponto de partida errado. Mas eu tenho que fazer porque sou. Porque já Cristo mudou a minha vida. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu não quero me prolongar muito mais. Eu não disse o nome porque os nomes não são importantes. É aquilo que eles fizeram é que é importante. E que alterou a mentalidade da altura. Criou uma revolução. Criou uma alteração. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui porque houve homens valentes. Apesar de jovens, apesar de muitas vezes uma sociedade controverte. Uma sociedade controverte. Controversa. Isso. Eles souberam marcar a diferença. Eles souberam dizer não aos costumes e tradições da altura. Mas eles olharam para aquilo que era mais importante. E eles não quiseram saber daquilo que iam dizer deles. Este homem até foi posto para morrer. Ele foi ponto, disseram, olha, aquele para cortar a cabeça, já está a falar demais. E muitas vezes, quando nós começamos a falar, muitas vezes há pessoas que querem fazer isso. Olha, aquele já está a falar demais. Irmãos, não vamos ter medo. Não vamos ter receio. Vamos ser homens que fazem mudança, que criam mudança na nossa geração. Como este homem, ele fez e uma revolução naquela altura. Uma revolução para melhor. Vamos também, neste ponto de vista moral e ponto também espiritual, não vou pôr religioso, mas espiritual, vamos ser revolucionários. Vamos criar uma revolução na vida daqueles que vivem à nossa volta, de levar o Evangelho até eles e dizer, Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Amém? Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer a mudança. É somente através dele, pela fé, por meio da fé na graça de Jesus, que Jesus Cristo ele alcançou para nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos colocar também nas mãos de Deus. Se tu estás ansioso por alguma coisa, estes fundamentos, eles têm que fazer também prática na nossa vida. Não é por nada que tu possas fazer que vai fazer a diferença, mas é por a fé em Jesus Cristo. Uma ação espiritual, se podemos dizer assim, que pode fazer a diferença na tua vida. É com a tua fé em Jesus Cristo. Se tu estás com um problema, se tu estás com uma dificuldade, se tu queres fazer a diferença na tua micro-sociedade, à tua volta, põe a tua vida agora nas mãos de Deus. Que estes fundamentos eles possam fazer também fundamento na tua vida. Em que tu possas pôr a palavra de Deus como crendo na tua vida. Como aquele filtro que te diz o que é certo e o que é errado. Se tu compreendes que é a graça de Deus, que somente através dela, por meio dela, que tu podes chegar a Deus. Por meio da fé no sacrifício de Cristo. E como Jesus Cristo como intermediário da tua vida. Diz, Jesus, eu quero-te a ti. E apenas a ti. Paizinho amado, te entrego, Senhor, nesta noite, Pai, as nossas vidas, Pai. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Senhor. Tu conheces aquilo que está dentro de nós. Tu sabes muito bem aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos também, Senhor. Mas vem moldar a nossa vontade, Senhor, nesta hora, Pai.
Vem de tirar aquilo que não te agrada, Senhor, de dentro de nós, Senhor. Ó Pai, e se as nossas bases, Senhor, se os nossos fundamentos, Senhor, não estão bem fundamentados naquilo que nós ouvimos hoje, Senhor, mas existem coisas que não estão certas, que não estão corretas, Senhor, que precisam ser retiradas, Pai. Pai, trabalha agora, Senhor. Trabalha agora nas nossas vidas, Senhor. Molda, Senhor, aquilo que Tu tens a moldar, Senhor. Ó Pai, que nesta geração, que cada vez mais, Senhor, não Te conhece, Deus. Ó Pai, que nós possamos ser, Senhor, ó Pai, alvos de mudança, Senhor, na vida dos outros, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, revolucionários, Senhor. Ó Pai, mudar, Senhor, a maneira de pensar desta geração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, remodelar, Senhor, os paradigmas, Senhor, relacionados contigo, Senhor. Ó Pai, e que esta geração Te conheça, Senhor, em primeiro lugar, Senhor. Que faça em Ti, Senhor, ó Pai, o seu fundamento, Deus. Ó Pai, que possamos mudar, Senhor, esta geração, Deus. Ó Pai, tudo entregue nas Tuas mãos. E a Ti te entregue, Senhor, toda a glória, toda a honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.